Chegamos aqui, devs, 12º episódio da primeira temporada. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Two-Way Data Bind em formulários e como ele funciona. Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui no Visual Studio Code eu tenho aqui o código anterior. Vamos seguir a mesma linha. Vamos comentar tudo que foi feito. Então tudo está lá em cima. Depois você pode fazer descomentar para ver todo ele na mesma página, sem problema nenhum. E nós iremos fazer o seguinte, tá? Vamos lá. A partir da hora que eu trabalho aqui, vou com salvar e vou olhar lá no navegador. Vamos ver aqui, o código já está limpo, já não tem mais nada, tá? Beleza, chegando agora aqui, o que vamos fazer? Vamos criar dois inputs, um do tipo text, vamos colocar os dois do tipo text, e aqui vamos fechá-lo e só vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V para fazer a criação dos dois, tá? O que vai acontecer? Eu consigo colocar um valor dentro do input, tá? Então isso vai ser mais fácil aqui. Então eu tenho aqui também, usando aqui, ó, Syntactic Sugar, eu vou colocar aqui o value e no resultado desse value eu vou colocar uma variável que vai estar lá no meu componente chamado nome. Salvei, coloquei aqui, ele vai rodar a aplicação. Vamos ver lá no navegador. Tá aqui os dois inputs, mas deu um defined. Por quê? Porque essa variável ela não foi criada ainda. Então eu vou lá no meu componente, até aqui já acabou de falar que não existe o nome, né? E eu vou vir aqui, pode ser em qualquer local que a gente já colocou, vou colocar a variável nome e vou colocá-la aqui no tipo string e vou deixar ela vazio. A partir disso aqui que eu coloco, o Angular não vai mais gritar agora, que não vai acusar mais esse erro, e aqui está tudo normal, tá? Maravilha! A partir daqui, se eu colocar o nome na variável e eu colocar o valor dela de Claudemir, salvei, rodei a aplicação, tá aqui Claudemir. Mas o que acontece? Se eu chegar aqui no meu componente e colocar um P aqui, por exemplo, vamos dar 2 BRs aqui para não ficar tudo colado, né? E aqui eu vou colocar um P, e nesse P aqui eu vou falar assim, ó, seu nome é... Aí eu vou colocar 2 pontos e vou colocar a interpolação aqui com a variável nome. Nesse momento salvei, compilou, aí vamos olhar lá para ver o que vai acontecer. Então meu nome é Claudemir, e olha, quando eu estou digitando, não está acontecendo nada aqui dessa variável sofrer as alterações. Isso não é o Two-Way Data Bind, nada mais, eu só fiz um property que é a primeira na interpolação de colocar o valor que iniciou dentro do meu componente e mais nada. Não aconteceu o Two-Way Data Bind. E como nós fazemos para que o Two-Way Data Bind comece a funcionar? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Existe mais uma. Isso daqui já é do Angular, tá? Você coloca um colchete e depois coloca a palavra model. ng model. E aí você vai colocar o valor aqui e esse valor vai ser da variável. A partir da hora que eu salvar minha aplicação, tome cuidado que com você vai acontecer a mesma coisa. Vamos só dar o time aqui. Na hora que ele rodar tudo, ele vai acusar um erro aqui para você, por causa que o ng-módulo ele depende de um outro módulo. Vamos ver aqui, ó. O ng-módulo não está nessa propriedade, não existe essa propriedade no input. E como que a gente adiciona isso? Aí que está a sacada. Como o nosso HTML e o componente está tudo vinculado ao app component, então no app módulo ele está aqui, ó. Tá vendo? Foi aqui que eu adicionei. O que eu preciso fazer? Adicionar um módulo aqui que vai começar a olhar o ng-módulo, que vai começar a olhar o Two-Way Data Bind. E esse módulo é o forms módulo. A partir da hora que eu coloquei aqui, eu vou dar um Ctrl espaço, ele já adicionou aqui em cima o import. Se você não conseguir adicionar, você pode escrever isso daqui tudo em cima lá, sem problema nenhum. A partir que eu fiz isso aqui, salvei. Agora ele já vai compilar e vamos ver se vai acusar o erro novamente. E como é que eu sei se o Two-Way Data Bind já está funcionando? Preste bem atenção que eu tenho um nome aqui e ó, a partir da hora que eu estou digitando não está acontecendo nada. Vamos salvar aqui novamente. Vamos lá. Salvou, compilou. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. A partir disso daqui, ele já agora sim, o Two-Way Data Bind já está funcionando. Qual é o sentido?
Aquilo que eu estou digitando no meu model, aquilo que eu estou digitando no meu input, ele no começo ele pegou o que veio do componente e a partir de qualquer evento que ele já está escutando, o Ninja Model já está escutando o input, ele começou a andar com essas informações. Porém, olha só uma coisa que é bem interessante que a gente vai fazer agora. Aqui dentro do data, no arquivo do HTML, eu vou dar de novo mais 2 BRs, então eu vou copiar aqueles 2 BRs que tem aqui. Copiei. E agora aqui eu vou criar um button, igualzinho àquele que a gente criou na aula anterior. Então eu vou colocar uma classe aqui dele de btn e eu vou deixar ele como btn primary. Vai ficar azulzinho lá, que é o padrão do NG Bootstrap que a gente já trabalhou. E aqui eu vou colocar aqui, ó, salvar. Certo? A partir que eu fiz isso, eu vou criar uma função aqui. Então vamos de novo, olha só que legal. A gente já está começando a implementar e misturar as coisas que a gente está vendo em cada aula. Então eu vou colocar um clique aqui. O evento vai ser o clique. E aqui a função que eu vou colocar aqui é salvar pessoa. Imagina que aqui vai ser os dados de uma pessoa que eu vou estar salvando. E olha só que bacana que é. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui uma função, certo? Vou pegar essa função, vou lá no componente e vou criar ela. Lá no finalzinho, em cima do constructor, pode ser. Vou colocar aqui salvar pessoa. Não preciso passar valor nenhum nela, nem nada de uma informação. E o que eu vou fazer nesse momento vai ser um console.log de this.nome. Quem é esse? É a variável que está lá em cima que a gente criou aqui, que inicia como Claudemir. Salvei a aplicação, salvei aqui no HTML e vamos ver o que vai acontecer nesse momento. Tá? Vou lá no meu HTML. Criou tudo bonitinho. Vou abrir o console aqui, porque eu vou dar um console.log. É muito bom também para debugar o sistema. Coloquei aqui. Nesse momento aqui não deu erro nenhum. Tá tudo normal. Se eu dar um salvar, olha lá, ele já printou o nome Claudemir. Se eu digitar aqui, ele já pegou também no salvar ou as alterações que foi feito. Como que é o lado bom? Antigamente com jQuery você precisava fazer um val em cada input. Você precisava pegar o valor de cada input, porque você não tinha isso em tempo real para depois você mandar para um back-end para depois salvar numa base de dados. E olha como que o Angular nos ajuda nesse momento a conseguir esse valor. Porém, vamos estruturar como seria a melhor maneira de eu montar esses dados. Obviamente eu não estou usando todo o poder ainda do Forms, vai ter uma aula que vai ser só disso. Vai ter uma temporada que só vai ser de Forms, principalmente de Forms reativos. Então, obviamente, a gente vai falar bastante disso. Mas aqui eu vou dar já uma ideia para você. Olha só que bacana. Se você tem aqui o input com o nome, eu vou colocar um outro aqui com idade. Então eu vou colocar aqui ngModel. E eu vou colocar aqui um input com a palavra idade. Eu teria que ter esse cara lá iniciando. Então eu vou iniciar tudo vazio. Não vai iniciar com o value já colocando nele, tá? Eu já tirei o value daqui e presta bem atenção que quando eu tirei o value, eu não precisei daquele atributo value. O ngModel já escuta e já traz para mim o valor da variável. Eu não há necessidade dela. Beleza, até aí tudo bem, não existe idade, por isso que ele está acusando o erro aqui, mas a questão é a seguinte, imagina que eu tivesse 50 campos e ter que tratar tudo aqui dentro do componente, colocar 50 variáveis com tudo isso. O que a gente vai fazer aqui, ó, para já adiantar, eu dentro de DataBind eu vou criar um novo arquivo. Na verdade eu vou dar o comando, vamos só colocar a variável aqui, idade, para você ver que ele já vai funcionar tudo certinho. Então vou colocar aqui number, e calma que eu vou mostrar para vocês aqui um comando para você criar um model, exatamente, um modelo, ele está gritando porque é string, um modelo para colocar ali e ter uma base, para já ter uma estrutura já toda pronta. Olha só que bacana, colocou aqui, vou voltar lá no navegador, ele vai rodar, vou fechar aqui, olha lá, Claudemir e a idade 23. Como eu só coloquei no console o Claudemir, aparece somente o Claudemir. Bom, então vamos lá. A partir que eu tenho nome e idade, eu vou mostrar para vocês aqui que eu não vou colocar todas essa estrutura aqui desse jeito, e eu vou vir aqui em DataBind, vou clicar com o direito, vou adicionar um novo arquivo para ficar dentro dessa pasta e eu vou criar um model chamado pessoa.model. Não confunda com módulo.
tá? É um model. E o que esse model vai fazer para mim? Olha só que interessante, ó. Export class, mas eu não vou fazer uma classe, eu vou fazer uma interface. Por que a diferença de colocar uma classe em uma interface? Vou explicar para você já já. Pera aí. Bom, coloquei aqui. Qual a diferença de interface e classe? A diferença é que a interface ela não vai ficar alocando na memória na hora da aplicação. E a interface ela é mais simples. A classe aloca na memória. A interface já não. Então deixa a sua aplicação mais leve nesse momento. Então eu vou colocar aqui que seria, é como se fosse um espelho de um banco de dados, de uma tabela de um banco de dados. Então eu vou ter um ID, por exemplo, mas nesse caso nosso aqui eu só vou colocar aqueles dois, que é o nome do tipo string. A classe, ela simplesmente, ou a interface, ela é assim, é sempre uma propriedade e o tipo. Propriedade e o tipo. Então eu tenho a primeira que é a propriedade nome, e agora eu tenho a propriedade idade, que vai ser number. Salvei, aí que entra a sacada. Eu vou vir aqui e vou criar agora, ao invés de eu trabalhar com o idade e nome, eu vou criar somente uma variável aqui chamada pessoa, que ela vai ser do tipo pessoa. E olha só que bacana, ó. Quando eu der Ctrl espaço, deixa eu colocar aqui. Olha lá. Quando eu der um Ctrl espaço, ele já vai dar o import para mim do model da pessoa. Então ele já veio aqui e colocou essa pessoa aqui nesse momento. Com isso, eu não preciso mais desse cara aqui. Sério, Claudemir? Sério. Porém, o que a gente vai fazer agora para que isso funcione, tá? Então, aqui, vamos ver aqui. Tá acusando um erro aqui, deixa eu ver onde que é. Ah, aqui embaixo, ó. Como eu coloquei o console log, eu vou deixar vazio por enquanto. Vou deixar de surpresa. Vamos lá. Aí, a partir daqui, quando eu coloquei a variável pessoa e puxei a interface, ó lá, tá vendo? Se eu dar um Ctrl, segurar Ctrl e apertar com o botão esquerdo do mouse e vou até lá, eu vou ter a interface, que é essa daqui. Vocês lembram que lá, quando tinha uma propriedade do ângulo, eu entrei também. Então eu criei a minha interface agora, tá? E o que a gente vai fazer? Ah, Claudemir, como que vai acontecer agora? Se eu for lá na nossa aplicação e começar a digitar, ele tá pegando os valores normalmente aqui. E principalmente a gente só fez a parte daqui do nome. Mas vamos lá, o que a gente vai fazer nesse momento? Vamos aqui em Node, aqui normal, ele está acusando aqui que a palavra nome não existe, porque eu já apaguei. Porém, eu vou tirar aqui e vou fazer o seguinte, pessoa é o nome da variável, certo? Porém, eu tenho uma propriedade dentro da interface, são duas, o nome e a idade. Quando eu salvei aqui, agora o erro não vai mais acusar aqui. E aí, aqui tem que acontecer a mesma coisa. Olha como fica fácil, ó. Eu não fico com aquele monte de variável alocada dentro do componente. Como ele está dando erro aqui, eu já acabei de salvar lá. Agora vai compilar tudo certinho. Vou até esperar aqui para você ver que não vai dar erro nenhum. Então, quando eu coloquei a interface, eu consigo ter um trabalho melhor. Eu consigo ter as informações tudo alocado numa tipagem muito mais fácil. Imagina eu tiver um componente, tiver um formulário com 50 campos. Eu vou ter uma variável ali, 50 variáveis dentro do componente. E isso não é legal. Então, se eu voltar lá para a aplicação ela começou a acusar o erro aqui. Vamos só vou dar um F5. Porque já não existe mais o nome lá. Vamos ver onde que a gente colocou a palavra nome. Deixa eu ver aqui. Não, agora aqui tá certo. Vamos voltar aqui para o componente. Aí eu tenho aqui... Vamos ver aqui. Se eu fazer isso aqui, ele não vai salvar. Ah, entendi. Então vem aqui. Eu vou iniciá-lo ele com essa estrutura. A primeira aqui é nome. 2 pontos. Eu vou iniciar com ela vazio. E ele começa a gritar aqui, ó, pela seguinte situação. Aí, eu coloquei o nome, mas não coloquei a idade. Então ele está falando, ó, o nome você já colocou, mas é requerido também na pessoa a palavra idade. Então vou vir aqui e vou colocar a idade. Idade. E ela vai ser aqui, vai iniciar aqui com zerado, vai dar erro. Por quê? Porque o tipo que eu coloquei
foi idade. Porém, presta atenção que eu vou fazer uma coisa aqui muito interessante, ó. Quando eu coloquei aqui a palavra, ele ficou falando que a idade é importante. Eu vou voltar lá no módulo, aqui, e vou usar isso daqui, ó. Ponto de interrogação. Repara que a minha aplicação ela parou de ficar vermelha aqui, salvei e coloquei aqui, ó. Isso significa que eu deixo de ser obrigatório na interface, porque a interface ela obriga você a implementar. Agora o ponto de interrogação ajuda você a falar que não é obrigatório. O C# tem bastante isso também na orientação a objeto, mas no nosso caso aqui eu vou obrigar a passar. Então vou deixar aqui vazio, salvo, tirar o ponto de interrogação. E agora aqui eu vou colocar a idade e vou falar que vai começar com 0 anos. Zero idade. Então, coloquei aqui. 0 aninho. Nasceu agora, tá? Tá normal, ó. E agora aqui. Tem que, obviamente, depois fazer uma tratativa de aceitar só número. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Mas aqui já tá funcionando. Agora, eu salvar. Como que funciona? É fácil. Lá na variável, ao invés de eu dar o console log em cada um, eu vou dar direto na variável pessoa. E olha que bacana você já mandar essa informação para o banco ou back-end para depois salvar no banco de dados. Rodou. Vou deixar aqui aberto. Rodou a aplicação. Vou limpar aqui só para não ter nada. Vou colocar aqui, ó. Cláudio. A idade é 56 anos. Salvar. Olha lá, ó. Ele já gerou toda a estrutura para você aqui, ó. Tem que aumentar o tamanho aqui para você. Vou colocar aqui mudar, ó. Cláudio Silva. Ah lá, ele já alterou e toda vez está escutando. Olha que bacana você trabalhar com isso, você mexer com as tipagens, mexer com o model, colocar umas informações. Obviamente vai ter uma temporada que vai ter muitos, mas muitos episódios falando somente de formulário, gente. Formulário reativo. E obviamente é muito extenso, tem muita coisa pra gente olhar. A gente nem colocou a tag form ainda pra gente falar um pouquinho sobre ela. Mas o importante é você ficar ligado aí e, obviamente, esperar todos esses episódios chegarem aí e tá próximo, tá? É uma próxima temporada. Bom, até aqui o 12º episódio. Já fiz uma brincadeira com vocês aí com o formulário. E, obviamente, eu espero vocês aí no 13º episódio. Até mais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.